Uma proposta de impeachment do presidente Donald Trump foi apresentada na Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos da América. Aparentemente, era apenas mais uma proposta e Trump não tinha real motivo para preocupação. Mas, segundo a publicação, os conselheiros do presidente dos Estados Unidos da América estão seriamente considerando a possibilidade de que ele seja novamente alvo de impeachment, caso no próximo ano a Câmara dos Representantes seja assumida pelos democratas. E aqui temos uma análise interessante e resultados interessantes de pesquisas sociológicas. Porque a maioria dos americanos considera Donald Trump um ditador perigoso, que representa uma ameaça à democracia. Eles acreditam que o presidente já excedeu seus poderes. Além disso, Trump enfrentou uma queda recorde em seus índices de aprovação, mas ainda assim, nem tudo está tão ruim para o presidente dos Estados Unidos da América, porque a queda existe, mas não é exatamente crítica. Para que ele, você sabe, arrancasse os cabelos de preocupação. Mas mesmo assim, ele ainda está arrancando os próprios cabelos. Trump já ficou indignado com a pesquisa da mídia sobre seus índices de aprovação, dizendo que tudo é fake e que todos estão mentindo. Então, sobre as avaliações, sobre a opinião dos americanos sobre Donald Trump, sobre o impeachment e sobre a reação a esse impeachment na Casa Branca, é disso que vamos falar neste episódio. Meu nome é Alexei Petty. Hoje é 29 de abril, falaremos sobre tudo em sequência. Uma proposta de impeachment do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi apresentada à Câmara dos Representantes do Congresso americano. Em particular, tal proposta foi apresentada pelo congressista do estado de Michigan, Shri Thanedar. E como ele escreveu, cito, "Eu apresentei os artigos de impeachment contra o presidente Trump. Quando Trump ignora a Constituição, o Congresso e os tribunais, ele não está lutando pela América, ele está destruindo isso e colocando nossa democracia em risco." Thanedar esclareceu que apresentou 7 artigos de impeachment, nos quais Trump é acusado de uma série de violações graves. Entre as acusações apresentadas está a deportação de Kilmar Abrego Garcia, que, segundo Thanedar, foi erroneamente enviado para El Salvador. Eu tenho um episódio dedicado a esse assunto no YouTube, onde conto toda a história dele. O congressista também acusa Trump de reduzir ilegalmente os gastos orçamentários de alguns órgãos governamentais por meio do Departamento de Eficiência Governamental, Departamento de Orçamento e Justiça Administrativa. Elon Musk fez isso sem a aprovação do Congresso, embora ele devesse ter feito isso. Continuando. Entre outros motivos para o impeachment, Thanedar citou a política tarifária agressiva de Donald Trump, que prejudicou a economia internacional. Pressão sobre a mídia, violação da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, corrupção, interferência no trabalho dos tribunais e coleta ilegal de dados pessoais dos cidadãos. Em seguida, ele cita Thanedar, artigo 7, excesso tirânico de autoridade. Trump tenta concentrar poder ilimitado e destruir os limites constitucionais da presidência. No nosso país temos presidentes, não reis. Isso não é apenas um crime, é um crime passível de impeachment. Deixe-me explicar aqui um pouco dessa parte legal e jurídica do processo de impeachment. O impeachment é um procedimento de acusação judicial, inclusive criminal, de pessoas, funcionários municipais ou estaduais, até mesmo chefes de Estado, com a possível remoção subsequente do cargo. De acordo com o artigo 2 da seção 4 da Constituição dos Estados Unidos da América, o impeachment prevê a responsabilização por meio da remoção do cargo de funcionários federais e do presidente. Se for uma citação, eles são considerados culpados de traição, suborno ou outros crimes e delitos graves. Para declarar o impeachment, as acusações devem ser aprovadas pela Câmara dos Representantes e pelo Senado do Congresso dos Estados Unidos da América. Durante a análise no Senado, a Câmara atua como parte da acusação, enquanto os senadores se tornam, de fato, membros do júri. Para que o impeachment seja aprovado, é necessário o apoio de pelo menos 2/3 dos votos dos senadores, ou seja, pelo menos 67 votos. Como você entende, devido ao fato de que os republicanos ainda controlam o Senado agora, isso é improvável, a menos que algo realmente extraordinário aconteça. No entanto, como escreve hoje a publicação, os conselheiros de Donald Trump estão seriamente considerando a possibilidade de que ele possa ser novamente alvo de impeachment caso os democratas assumam a Câmara dos Representantes no próximo ano. E o pesquisador de opinião pública John McLaughlin declarou que está certo de que, se os democratas conquistarem a maioria na Câmara, certamente irão anunciar novamente o impeachment. Sendo o único presidente, como está escrito, que foi alvo de impeachment 2 vezes, Trump e sua equipe entendem perfeitamente o quão pesado esse processo pode ser para a Casa Branca e como pode atrapalhar a realização dos planos do presidente.
Os democratas, apesar de não controlarem a Câmara dos Representantes, já sinalizam a intenção de submeter Trump a um novo processo de impeachment. O deputado Sri Thanedar, de Michigan, apresentou 7 artigos de impeachment contra Trump por sua conduta em questões de imigração, ajuda humanitária e decisões judiciais como um aviso. E o senador da Geórgia, Jon Ossoff, tornou-se o primeiro senador de um estado oscilante a expressar apoio ao impeachment de Trump. A ameaça de impeachment acelerou os esforços do governo Trump para aprovar o máximo de sua agenda no Congresso antes das eleições de meio de mandato. De 2026, especialmente seu plano de prorrogar os benefícios fiscais de 2017. No entanto, a ameaça de um novo impeachment também pode ajudar a equipe de Trump a motivar sua base volátil. Os democratas estão sob pressão de sua base, ou seja, dos eleitores, que exigem deles uma postura mais firme contra Trump. E a promessa de abrir um processo de impeachment contra Trump provavelmente ajudará os democratas a arrecadar dinheiro de doadores comuns e aumentar a autoridade nacional dos legisladores democratas. No entanto, alguns líderes e estrategistas democratas acreditam que precisam demonstrar moderação para atrair eleitores indecisos que apoiaram Trump em 2024 e que são necessários aos democratas para vencer as eleições. É evidente que o impeachment é, claro, um processo destrutivo, mas para Trump ele já não é mais o que era antes. É preciso entender que, claro, sim, isso é um impeachment, mas isso já aconteceu 2 vezes e não resultou em nada. E o advogado David Schon, que defendeu Trump durante seu primeiro impeachment por causa da ajuda à Ucrânia, declarou que, na sua opinião, o presidente estará calmo, mas preocupado. Isso será mais uma tentativa de atrapalhar a agenda para a qual ele foi eleito. No entanto, Schon acrescentou, abre aspas, acho que ele também entende que, embora alguns da extrema esquerda saudariam isso provavelmente o ajudaria politicamente. No contexto de 2 tentativas anteriores e outros ataques nos últimos 4 anos, que, na minha opinião, motivaram muitos eleitores a votar especificamente nele. Aqui lembro que, em caso de vitória nas eleições para a Câmara dos Deputados, que acontecerão em novembro de 2026, o Partido Democrata terá uma oportunidade em 2027. Votar pelo impeachment de Trump com base em quaisquer acusações feitas contra ele. No entanto, isso não significa que o presidente dos Estados Unidos da América será destituído, porque para isso o impeachment também precisa ser aprovado pelo Senado. Bem, é improvável que o Partido Democrata, em 2027, tenha 2/3 dos assentos no Senado. Isso, a princípio, é completamente irrealista. Não sei o que seria necessário para os democratas conseguirem 2/3. Consequentemente, é mais provável que o Senado absolva Trump, não concluindo o impeachment. Foi exatamente por esse cenário que Donald Trump já sofreu impeachment 2 vezes durante seu primeiro mandato, em 2019 e em 2021, e nas 2 vezes o Senado simplesmente o absolveu, e o impeachment não foi levado até o fim. Mas aqui existe outro problema. A questão é que recentemente foram publicados os resultados de pesquisas sociológicas, e esses resultados não agradam à Casa Branca. De acordo com uma pesquisa da American Broadcasting Company News e do Washington Post, apenas 39% dos americanos aprovam o trabalho de Trump no cargo. Isso é 6% a menos do que em fevereiro, e é um recorde negativo para os primeiros 100 dias de um presidente nos Estados Unidos da América. É notável que o recorde negativo anterior também foi estabelecido por Donald Trump durante seu primeiro mandato. É crucial observar que a queda nos índices de aprovação do presidente não surpreende. Porque depois de cada eleição, qualquer presidente enfrenta a polarização da sociedade, já que são introduzidas algumas novas iniciativas. Algumas pessoas gostam, outras não. Mas no caso de Trump, isso é mais do que o normal, devido ao radicalismo excessivo do presidente americano. Aqui está. E, além disso, Trump joga deliberadamente na polarização da sociedade americana, constantemente se opondo à administração anterior de Joe Biden e ao Partido Democrata como um todo. Bem, ou seja, grosseiramente falando, quase metade da sociedade americana. Uma grande armadilha para Trump é a irrealidade de muitas promessas que ele fez antes das eleições, e isso está principalmente relacionado a expectativas irreais. Ou seja, cada um colocava algo seu quando apoiava Donald Trump nas eleições. Alguém pensava em imigração, outro em tarifas, outro na ausência de inflação, outro na redução de preços e assim por diante. Em suma, se os problemas com preços, disponibilidade de medicamentos e atendimento médico continuarem se acumulando, isso resultará em uma queda duradoura na popularidade. E Donald Trump pode, claro, continuar sendo um presidente influente mesmo com índices de aprovação muito baixos, já que ainda controla o Congresso, pelo menos até as eleições intermediárias, 2026.
Portanto, a popularidade de Donald Trump está diminuindo, mas não a ponto de deixá-lo muito preocupado. Ele ainda tem tempo até novembro de 2026. Por outro lado, há outra pesquisa sociológica que foi realizada pelo Instituto de Pesquisa de Religião Pública. E os resultados dessa pesquisa foram publicados pela revista Lá foi indicado que a maioria dos americanos considera Donald Trump um ditador perigoso que representa uma ameaça à democracia. Eles acreditam que o presidente já excedeu seus poderes. Os resultados da pesquisa, publicados hoje, 29 de abril, bem, na verdade, praticamente no 100º dia do mandato de Trump, eles são o último sinal de que ele está perdendo apoio para a sua política de imigração e econômica. Duas questões que influenciaram significativamente sua eleição. 52% dos entrevistados concordaram com a afirmação de que Trump é um ditador perigoso, cujo poder deve ser limitado antes que ele destrua a democracia americana. 52% desses entrevistados expressaram maior insatisfação com as tentativas de Trump de realizar deportações em massa, introduzir tarifas abrangentes, reforçar o controle sobre as universidades e demitir ou reduzir mais de 100 mil funcionários federais. Como escreve o diretor deste instituto, citação: a maioria dos americanos considera, e eu acho que a maioria dos americanos está preocupada com o fato de que a democracia americana está sob ameaça. Por outro lado, 81% dos republicanos entrevistados afirmaram que ainda consideram que, citação, Trump é um líder forte, a quem deve ser concedido o poder necessário para restaurar a grandeza da América. Como você pode ver, há diferentes opiniões aqui também. Mas, no entanto, como eu disse, Trump não deve se preocupar muito com isso. Mas Trump, do seu jeito característico, já atacou a mídia americana e declarou que as pesquisas da mídia sobre sua popularidade são falsas. E, segundo ele, a administração de Donald Trump está funcionando melhor do que nunca. A seguir, uma citação de Donald Trump. As pesquisas das mídias mentirosas, assim como essas próprias notícias falsas, são falsas. Estamos indo muito bem, melhor do que nunca antes. Ele não especificou quais publicações exatamente o irritaram, pois havia várias pesquisas diferentes lá. Mas mesmo assim, Trump diz que isso tudo é fake. Portanto, sim, trata-se de impeachment, provavelmente uma repetição do que vivenciamos em 2019 e 2021. Por isso, aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião, suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se todos, tchau.